Donald Trump tomou posse como novo presidente dos Estados Unidos. Depois de quase encerrar a carreira política na derrota para o ex-presidente Joe Biden em 2020, Trump foi condenado criminalmente e sofreu 2 atentados. Sobreviveu e venceu com folga a eleição contra a democrata Kamala Harris. Agora, o republicano chega ao 2º mandato, à frente da Casa Branca, ainda mais poderoso e mais à extrema-direita. Com maioria na Câmara, Senado e Suprema Corte, Trump quer promover mudanças nas políticas anti-imigração e nas relações comerciais da maior economia do mundo. O pacotaço de decretos inclui várias coisas, mas eu vou destacar algumas delas. Deportação de imigrantes, retomada da construção do muro na fronteira com o México, uma dita liberdade maior para as redes sociais, fim dos programas de diversidade, ataque aos direitos do movimento LGBTQIA+, ataque aos direitos reprodutivos das mulheres, desmontes das leis ambientais e saída do Acordo de Paris. Na área econômica, o Trump pretende elevar as tarifas de importação, principalmente contra a China, o que abre o risco de uma guerra comercial. Todas essas mudanças vão exigir uma nova estratégia do governo Lula para manter uma boa relação com o 2º maior parceiro comercial do país. Durante a primeira reunião ministerial do ano, nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, Lula minimizou o impacto da eleição de Trump sobre a democracia mundial e afirmou que o Brasil, abre aspas, não quer briga com ninguém, fecha aspas. Terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Notícia importantíssima dessa semana é o novo presidente dos Estados Unidos, que está empossado, Donald Trump. E a gente vai entender tudo que vem por aí nesse Trump 2, nessa nova era Donald Trump na política. Vou conversar com o professor e historiador James Green. James, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. James, professor, antes de mais nada, acho que para o nosso começo de conversa, a partir do que o Donald Trump já traz no seu primeiro discurso, ele está alinhado, a gente está, claro, aqui tentando tatear como é que vai ser esse Trump 2, né, em relação ao primeiro período de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Vai estar alinhado com tudo que ele já anunciava durante a campanha, ou a gente ainda tem algumas inconsistências nesse discurso e no que esperar de Trump na política? Não, o Trump vai implementar todo o programa, ou vai tentar implementar. É claro, se ele encontrar problemas de implementação, em termos de reação, ele vai recuar. Mas a intenção dele é de ser mais dramático, mais pesado na implementação do seu programa que ele prometeu na campanha eleitoral. E ficou evidente no discurso do posse, e depois ele fez outro discurso com os apoiadores que não entraram no Capitólio, para enfatizar coisas que ele não mencionou no seu discurso oficial, que são mais dramáticos ainda. Eu queria a sua avaliação, professor, sobre esse primeiro discurso do Donald Trump e o que o senhor destacaria, porque ele teve falas bastante alinhadas com protecionismo, com um discurso anti-imigração que ele já tinha na campanha eleitoral também, enfim, e aquele discurso que a gente já conhece de colocar a America First, a América em primeiro lugar, e alinhado também ao MAGA, né? Queria ouvir o senhor a respeito de uma avaliação desse primeiro discurso do Donald Trump. Eu vou mencionar primeiro questões que têm muito a ver com os brasileiros no Brasil e os brasileiros no exterior. Questão dos imigrantes. Tem mais ou menos 1.800.000 brasileiros nos Estados Unidos. Não sabemos exatamente quantos são indocumentados, mas talvez a metade
São trabalhadores que têm 2 ou 3 empregos, enviam dinheiro para suas famílias. É muito cara a vida nos Estados Unidos, então estão lutando para sobreviver e melhorar suas vidas. E agora ele anuncia, ele vai implementar, pelo menos no primeiro momento, uma campanha de deportação muito, muito dramático contra esses imigrantes. E ele adiciona uma coisa muito curiosa sobre a possibilidade de não reconhecer o fato que, pela Constituição americana, quem nasce nos Estados Unidos automaticamente é cidadão. Então, mesmo você sendo uma brasileira que migrou para os Estados Unidos e não tem os seus documentos, se você tem uma filha, um filho que nasce nos Estados Unidos, essa pessoa, pela Constituição, é americano. Ele quer tirar esse direito na Constituição, implicando o direito de deportar essas crianças ou essas pessoas, que podem ser até adultos, que nasceram nos Estados Unidos de pais indocumentados. Imediatamente vai ser questionada pelo processo legais, vai para o STF americano. Acredito que mesmo sendo um corte muito conservador, não vão reconhecer essa medida, mas é um exemplo de como ele está ignorando as tradições, as leis americanas para a sua política. Segunda questão, ele vai aumentar, ele não menciona muito isso no seu discurso, mas fica evidente na campanha eleitoral e outros discursos que ele tem feito, ele vai aumentar tarifas para importação de produtos internacionais. Isso vai ter um efeito muito grande no setor agropecuário brasileiro, agronegócio brasileiro, porque é o segundo maior país que recebe produtos brasileiros é os Estados Unidos, depois de China. Essas tarifas vai aumentar o custo dos produtos, vai implicar, por exemplo, que vai aumentar o custo do café brasileiro nos Estados Unidos. E aí que tem problema, Trump tem um problema, porque ele prometeu de baixar os preços e manter a inflação controlada, e se ele implementa essas 2 medidas, primeiro, deportar milhões de indocumentados, imigrantes, e aumentar as tarifas em produtos importados, isso vai causar uma inflação. Não vai ter pessoas para ir ao campo, para trabalhar no campo, para safras americanos. Os mexicanos, os centro-americanos e os outros imigrantes deportados não vão poder oferecer essa mão de obra barata. Isso implica aumentos de preços. Se há uma guerra de tarifas, isso vai implicar aumento de preços. Isso vai causar um problema. E se podemos entender que uma das razões que ele ganhou as eleições era a alta custo da vida nos Estados Unidos, isso pode ter um problema muito grande. Então, é possível que ele recua em várias medidas que ele prometa. Mas a terceira questão é a expansão do território nacional americano, que é muito assustador, dizendo que ele queria conquistar de novo o Canal de Panamá, queria comprar ou invadir Groenlândia, ele queria anexar o Canadá. São medidas muito assustadoras para as pessoas nos Estados Unidos que não apoiaram eles, e eu acho que vai criar mal-estar entre pessoas que votaram por ele, mas não perceberam que ele vai fazer essas medidas muito radicais. Acho importantíssimo esses pontos que você destaca, professor. Esse discurso que eu pontuo aqui foi da cerimônia de posse dentro do Capitólio, né? Que tiveram diversas autoridades ali. Eu queria também trazer um pouco dos holofotes para isso, para como foi a posse do Donald Trump, porque ele resolveu organizar um mega evento, com eventos no sábado, domingo, para além da posse, que é algo, vamos dizer assim, mais técnico, isso que a gente já está acostumado, né? Tradicional, melhor dizendo, que a gente já está acostumado a acompanhar. Me chamou muito a atenção ali, professor, a presença, para além de líderes da extrema-direita, eu acho que essa é uma coisa, é um ponto para a gente tocar aqui, mas também para CEOs e grandes empresários e bilionários, os donos das grandes plataformas de Big Tech. A gente tem
O Elon Musk, que é o mais conhecido, que é o dono do X, que publicamente se alinhou não só à campanha do Trump, não só doando muito dinheiro, mas também estando dentro do governo. Mas também a gente tem outros CEOs, dono do Google, também do TikTok, enfim, uma série de bilionários ali que estiveram presentes na posse dentro do Capitólio. Eu te pergunto sobre a sinalização que isso traz no sentido não só de como essas plataformas estão dominando, né, a política e o quanto isso nos preocupa, quanto também estão alinhados àquele discurso do Donald Trump. Ele fala sobre liberdade de expressão. O CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, também já falou sobre isso, está muito alinhado à política do Trump e ao novo governo Trump. Enfim, me chamou muito a atenção a presença dessas pessoas ali quase que na primeira fila, logo atrás do Trump na posse. Então, o Trump realmente está voltando para o século XIX, o período dos ladrões, barões ladrões, que eram pessoas que fizeram muito dinheiro na expansão da industrialização dos Estados Unidos no final do século XIX e incentivaram a expansão do território norte-americano. Por isso eu estava mencionando isso. Então, Zuckerberg, Elon Musk, todos eles estão dizendo, nós queremos liberdade total nas nossas plataformas para dizer o que nós bem quiser falar. Isso, claro, quem favoreceu isso no Brasil no passado? A direita, a extrema-direita, a campanha de Bolsonaro, quando ele circulava milhões de mentiras sobre o governo de Haddad, sobre o candidato Haddad, sobre o governo de Lula. Então, eles querem fazer isso para estender sua influência, isso também no Brasil. Inclusive que a extrema-direita brasileira, Eduardo Bolsonaro e outros, estão indo para os Estados Unidos com uma campanha, e para a Europa, com uma campanha dizendo que Brasil é uma ditadura, que o governo atual censura, que não tem liberdade de expressão. E fazendo isso para criar um clima internacional contra o Brasil no âmbito internacional. Para criar inimigos e movimentos contra a soberania brasileira. Então, ele é muito perigoso. E o fato que Steve Bannon anunciou ontem que o Eduardo Bolsonaro seria o próximo presidente brasileiro é mais nesse sentido, é de promover interesses de setores de capitalismo no Brasil para expandir essa influência. E nós que somos pessoas preocupados com justiça social, desigualdade social, estamos muito preocupados. Eu confesso que eu estou numa situação, eu estou lutando contra o estado de depressão que podia tomar totalmente a minha consciência, porque eu estou sabendo o que está acontecendo, estou lutando contra isso, porque a situação está muito desesperadora aqui nos Estados Unidos nesse momento. Eu imagino, professor, a gente aqui no Brasil se preocupa muito também no efeito que esse Trump 2 vai ter no mundo todo, é muito preocupante mesmo, e também penso na escolha dos conservadores dentro do governo. A gente tem, só para citar alguns nomes, tá? Para avaliação do senhor, mas a gente tem, por exemplo, a indicação do Robert Jr., né, Kennedy Jr., para a pasta da saúde no governo Trump, que é um antivacina. A gente tem o próprio Elon Musk também, que vai ter um escritório para comandar o departamento de eficiência, que não tem ainda nenhuma clareza definida do que é que vai ser isso. Então, esses nomes de conservadores, de extrema-direita dentro do governo, como é que o senhor avalia essas nomeações em relação também ao primeiro governo Trump? Trump, na verdade, quando ele se lançou como candidato em 15, ele fez isso para ganhar dinheiro. Ele não imaginava que ele podia ganhar as eleições. Ele descobriu que tinha o talento de massacrar os seus oposição dentro do Partido Republicano e depois conquistá-los, porque ele massacrou Ted Cruz e Marco Rubio na campanha eleitoral. Foi horrível, insultando suas esposas, chamando eles de nomes muito pejorativos, mas ele não esperava ganhar, ele ganhou. Então ele foi muito mal preparado. Ele indicou várias pessoas que não serviam para os seus interesses, ele indicou pessoas que questionaram várias medidas deles e não quis implementar várias questões ao longo do mandato.
Ele aprendeu nesses 4 anos quando o Biden estava no governo. E ele votou com uma determinação de não ter oposição, de não ter freios nas medidas antidemocráticas deles e implementar todo o programa dele na medida possível. Ele vai tentar fazer. Então, isso é muito preocupante, porque, junto, como você falou, o Robert Kennedy Jr. é uma pessoa muito, muito preocupante para quem está cuidando da sua saúde pública nos Estados Unidos. Ele está indicando a pessoas para o meio ambiente que não acreditam em mudanças climáticas. Ele está indicando a pessoas que estão querendo desregularizar todas as medidas da proteção do meio ambiente. Ele tem uma medida agora muito transfóbica contra as lutas das pessoas do movimento LGBTQIA+, para reconhecimento da diversidade, da identidade de gênero. Ou seja, ele está querendo, no final das contas, reverter todas as conquistas que movimentos sociais conquistaram ao longo dos últimos 60, 70 anos. Entre eles, por exemplo, medidas para garantir diversidade e inclusão de setores sociais que são historicamente marginalizados. Ele vai eliminar esses programas dentro do governo federal e dentro das Forças Armadas. Então, para quem acredita na possibilidade dos Estados Unidos ser um país realmente democrático, que vai lutando contra seus legados do passado de escravidão, da discriminação, de segregação, que vai integrar as pessoas dentro da sociedade, ele está querendo reverter tudo isso e, ao mesmo tempo, utilizar a presidência como uma fonte de ingressos para ele, para lucrar mais para seus interesses particulares. Isso, eu também citei aqui alguns líderes da extrema-direita e o quanto isso pode fortalecer a extrema-direita no mundo todo. O próprio Jair Bolsonaro, ele foi convidado para a posse, ele não pôde ir porque está com o passaporte retido, mas a Michele Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo, que, aliás, é o grande responsável por articular com parlamentares e com políticos da extrema-direita essa articulação da extrema-direita mundial, não só nos Estados Unidos. Esses dois estavam lá, ficaram do lado de fora do Capitólio, mas estavam lá. No evento no Capitólio, também, para citar alguns aqui, líderes da extrema-direita, o Javier Milei, o presidente da Argentina, estava lá, também a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni. A posse do Donald Trump e a política que ele já implementa, a primeira política que ele já coloca é uma política anti-imigração. Acho que é muito simbólico quando o primeiro ato de governo de um presidente dos Estados Unidos se coloca dessa forma. Como é que fica a extrema-direita com um líder político como Donald Trump voltando ao poder e o que a gente pode esperar desses efeitos, não só no Brasil, mas no mundo, professor? Então, tem outro elemento muito importante que você está alertando. Além de ser uma frente internacional a qual Trump está alinhada e também, ironicamente, com governos como o de Putin, de Rússia, é muito curioso quando ele falou que os Estados Unidos vai expandir seus territórios, como tem direito de conquistar outros países. Eu penso na medida que Rússia invadiu a Ucrânia e agora Trump vai terminar essa guerra, não vai apoiar mais a Ucrânia contra a Rússia e deixar a Rússia ocupar 20% do território ucraniano. Então, é uma coisa muito preocupante nesse sentido. Em termos do Partido da Resistência nos Estados Unidos, existem dois problemas. O Partido Republicano sempre teve um setor conservador sobre questões econômicas, mas que acreditava na democracia como um princípio. Eles não existem mais no Partido Republicano, foram todos purgados, não existe mais pessoas com sentimento democrático, são totalmente presos à política do Donald Trump, e infelizmente eles têm uma maioria de 3 votos no Senado e 2 votos na Câmara. É muito polarizada a situação, muito dividido a Câmara e o Senado. Ele vai tentar implementar todo seu programa, vai ter dificuldade de fazer isso, porque realmente a margem de maioria é muito limitada. Se falta 2
republicanos numa votação, não passa a lei. Então, mas ele vai tentar fazer isso. Infelizmente, eu estou sentindo uma coisa não triste, mas esperada, mas não esperada. As pessoas estão, as pessoas mais democráticas, progressistas, estão numa situação de choque e depressão nesse momento. Eu acho que eles estão recuando. Imediatamente depois da posse, já vários advogados e companhias de advocacia entraram em processo contra o governo. Então, está preparada uma resistência legal, que vai ser um campo muito grande de luta nesse período. Eu acho que as pessoas ainda estão em choque com a derrota de Kamala Harris em novembro e com a vitória de Donald Trump e o programa dele. Porém, Brasil tem uma tradição muito grande de mobilização popular ao longo dos anos, durante e contra a ditadura militar, durante o processo democrático e atualmente. E os Estados Unidos também têm uma grande tradição de mobilização popular. Eu acredito que, em um momento ou outro, não sei quando, vai começar a surgir essa resistência, essa oposição ao governo para deter as medidas mais nefastas que ele está querendo implementar. Aproveitando, professor, o gancho com essa sua última fala, sobre como as pessoas estão reagindo a isso, eu quero perguntar sobre a própria oposição. Duas questões, na verdade. A primeira é o que vai restar para a oposição agora, como é que ficam os democratas, e acho que isso está muito alinhado também com qual o legado político que deixa o Joe Biden, porque ele está numa trajetória de 50 anos na política, a popularidade dele não tá lá essas coisas hoje nos Estados Unidos, e mesmo no discurso dele da semana passada, até trazendo um pouco aqui para você analisar, professor, ele até exaltou alguns feitos do mandato, mas acho que até algumas falas dele pontuam essa impopularidade, né? Quando ele diz, olha, os feitos do meu mandato, talvez vocês não estejam vendo agora, vai ser daqui a alguns anos que vocês vão saber quais foram. E também essa questão de Israel, que fica marcada como o gabinete do Trump entrando para conseguir ter algum tipo de resolução. Isso também contribui para algum tipo de enfraquecimento desse legado do Biden? Enfim, qual que é a sua avaliação e qual vai ser a força da oposição democrata daqui para frente? Eu acho que, analisando, eu sou historiador, muitas vezes no momento a gente tem dificuldade de analisar as coisas porque não tem todos os elementos e não tem uma noção de o efeito dessas atividades. Ele implementou, especialmente os primeiros 2 anos do governo dele, legislação muito, muito progressista, muito avançada sobre proteção do meio ambiente, investimento em desenvolvimento de indústrias nacionais, uma série de medidas de grandes obras para resolver problemas de pontes e de represas e outras necessidades de recuperação, túneis para por exemplo, Nova York vai ter mais um túnel para entrar na cidade, que era fundamental. Eu moro em Nova York. Então, eu acho muito bom isso. Só que ele teve muita dificuldade de transmitir isso para a população, pessoas não perceberam, e muitas, como você falou, vão aparecer depois. E também investiu muito mais nos estados onde os republicanos têm maioria, porque eles investem muito menos na infraestrutura do país, porque eles não querem investir. Então, na verdade, ele favoreceu muitos estados em qual a população não votou por ele. Então, esse é um elemento. Ele teve políticas sobre a política exterior muito controversiais. Eu acho que ele tentou, desde maio do ano passado, conseguir um cesso de fogos para conflito entre Israel e Hamas. Não conseguiu. E Trump impôs isso porque, basicamente, Netanyahu queria agradar quem vai ser um grande aliado dele nos próximos momentos. Esse cessar-fogo é uma situação que não sei se vai ser muito efetivo, porque exige... Na verdade, é complicado isso, mas Netanyahu não está interessado em manter uma situação de paz, porque ele quer manter-se no governo. Para manter-se no governo, ele tem que ter uma guerra perpétua. Então, eu não sei se esse acordo
vai durar, vamos ver isso. E Trump vai, como ele mente sobre qualquer coisa, vai dizer que foi só ele que fez isso, porque ele não tem noção de verdade. Para a gente fechar, professor, rapidamente, eu também pergunto, essa transição e essa passagem de bastão entre a gestão Biden e a de Trump foram dentro dos padrões da civilidade política? Como é que o senhor avalia do ponto de vista da passagem de bastão de um governo para o outro? Não, então, foi perfeito, excelente, no sentido que os democratas reconheceram o procedimento. E o próprio Trump, depois do discurso de posse, quando ele teve essa outra reunião com os seus apoiadores, negaram que ele perdeu as eleições de 20 ainda. Que ele também falou que ele vai liberar o que eles chamam de reféns do 6 de janeiro, ou seja, reconhecendo as pessoas que invadiram o Capitólio, e que atacaram a polícia e várias pessoas morreram por causa desses distúrbios. Ou seja, ele não reconhecia a eleição de Biden, Biden reconheceu a eleição dele. E nesse sentido, Trump é fora das regras, ele vai tentar fazer muita coisa ilegal, eu acho que vai ter uma resistência, infelizmente o STF americano está numa maioria conservadora, então não sabemos exatamente como eles vão atuar nesse processo, e eu acredito que vai começar a resistência, as mobilizações, as várias maneiras de conter essa pessoa, que cada vez mais parece mais infantil, mais como uma criança, com vingança, com ódio aos outros, é uma pessoa não preparada para dirigir o país, mas muito talentoso de mobilizar a sua base. Professor James Green, quero muito agradecer a sua presença aqui. É um prazer te ouvir mais uma vez. O professor, que é historiador também, ajudando a gente a ter um pouco de serenidade para avaliar esse cenário, mas também esperando muito o que vem por aí, né, professor? Obrigada. Até uma próxima. Um prazer de estar com vocês hoje e desculpa qualquer coisa do meu português. Que é isso, professor. Foi excelente. Muito obrigada. A gente aqui, mais esse episódio do Em Detalhes, ainda estamos no começo do ano e em 2024 a gente teve o mapa da mina, que são as previsões que o Eduardo Moreira traz para a nossa economia no ano que está começando. Esse ano a gente vai ter de novo. Esse assunto é um dos mais importantes. A novela do Pix a gente já teve logo no começo desse ano. O dólar também disparando, reeleição do Donald Trump que veio aí, muita coisa que a gente precisa saber para entender melhor como proteger as nossas finanças e como tomar as melhores decisões. Então, te faço esse convite agora para participar da gente do Mapa da Mina de 2025 para aprender a investir com segurança. É um evento gratuito do Eduardo Moreira, apresentando análises, previsões para esse ano, para a economia principalmente, as melhores oportunidades de investimento para esse ano. E olha, ano passado, aqui para trazer um pouquinho do que como que foi o nosso mapa da mina de 2024, no ano passado o Edu acertou todas as previsões. Então, se eu fosse você, eu participava dessa também. Não perde essa chance. Vai ser no dia 30 de janeiro, que é uma quinta-feira, 8 horas da noite. Anota na sua agenda e se inscreve por meio do Em Detalhes. Apoie o nosso programa em emdetalhesicl.com.br para garantir a sua vaga. Obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias também pelas plataformas de áudio. Até mais! O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual, onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios,
das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos, a gente acertou muito essas previsões. E isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!